Karma é inferno? Tão arraigada em nossa mente está a ideia, a crença que quem errou tem que ser punido, que o Deus é um Deus de ira, a qual tem que ser aplacada para atrair graças e afastar desgraças. Crença cultivada em milênios de sacrifícios humanos, animais, vegetais, que até hoje é difícil de nós compreendermos outras ideias, outros pilares para a justiça divina. Justiça para nós quer dizer acusação, julgamento e punição. E vivendo em acusação, julgamento e punição, não nos temos melhorado. Qualquer um que conheça o sistema judiciário e carcerário sabe que não é regra que dele saiamos melhores. Por isso que quando nos deparamos com ideias diferentes a respeito da justiça, acabamos ainda recaindo no inferno, na acusação, julgamento e punição. Esse inferno que nós temos vivido até agora, produzido por nós. Porque aquele que crê tão firmemente na acusação, julgamento e punição, boicota a sua felicidade, boicota a felicidade do outro. Como assim ser felizes se nós erramos tanto? Quem errou tem que ser punido. Surge do alto a revelação da lei de ação e reação. E nós reeditamos a lei de Talião. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente. Imaginando mesmo um Deus tão cruel e tão inócuo, porque essa forma de justiçar não tem melhorado ninguém, quanto os juízes humanos, os chefes humanos, os pais humanos. Será que nós pelo menos nos dispomos a buscar outras bases para a justiça, outra dinâmica? Será que Deus é obrigado a seguir a nossa justiça, que tão pouco tem feito pela humanidade? Ou será que a nossa justiça é que precisa buscar a nova lógica, uma nova lógica, algo semelhante ao que possa vir a ser o que nós consigamos agora vislumbrar da justiça divina? Humanizar Deus ou divinizar o homem? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 27 a 34, num resumo, nós lemos assim: E quando os 7 dias estavam quase a terminar do rito imposto a Paulo para demonstrar submissão a Moisés, anciãos cristãos
reunidos num colegiado, exatamente como os judeus faziam, trouxeram, julgaram sem direito à defesa e impuseram a Paulo uma pena. A pena de uma submissão pública à lei de Moisés, em contraposição à liberdade com que Paulo ensinava o cristianismo. É disso que trata essa passagem de Atos, que diz assim: e quando os 7 dias do rito imposto a Paulo estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, no caso o templo. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra. Mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou o tribuno conduzi-lo, Paulo, para a fortaleza. Vejam só, em nome de Deus, um assassinato com as próprias mãos. Quantas vezes já fizemos e repetimos essa triste encenação, não é? O fato que ocorria ali é que, com a mesma violência que judeu Paulo usou contra os cristãos, cristão Paulo recebeu dos judeus. A compreensão rasa da lei de ação e reação pode dizer Deus punindo, o alto impondo a colheita do que ele plantou. Não é assim? Mas onde está o Pai de perdão e amor ensinado por Jesus? Onde está seu próprio exemplo? Já que ele, alma pura, sofreu tanto sem nada precisar pagar. 2 pilares muito diferentes de punição de Deus sustentam a lei de ação e reação. Mesmo que imaginássemos que a alma de Paulo, sem dúvida, muito distante ainda, muito menos elevada que a do Cristo, nada tivesse de missionário, afinal de contas, os Espíritos falaram que reencarnamos como provas e expiações ou missão. Ou seja, podemos reencarnar sem nada e sofrer sem nada ter com o passado, apenas com o futuro, o sacrifício pela nossa coletividade. E Paulo poderia, pelo menos em parte, estar sofrendo pela coletividade na sua programação reencarnatória, além de ter atraído sofrimento para si pela dor imposta aos outros em perseguição, porque certamente expiação, provas e missão não são alternativas rígidas, excludentes, mas muitas vezes devem formar um mix muito próprio e muito individual a cada espírito.
nós precisaríamos estudar, mesmo que nada tivesse, supondo que nada tivesse de missão no trabalho de Paulo, nós precisaríamos estudar por nós mesmos, pela compreensão do mundo, outros pilares para a lei de ação e reação que não fosse a punição de Deus. Jesus coloca o mandamento de amor, de amar como Ele nos amou, como o objetivo pedagógico da vida. Nós exalamos o egoísmo que nos caracteriza as almas primitivas recém-emancipadas da animalidade e seu instinto. O instinto é a versão animal do egoísmo, o egoísmo é a versão humana do instinto. Natural que fôssemos egoístas, mas como transpor, como fazer uma ponte do egoísmo ao amor, esse amor puro, desinteressado e incondicional, trazido por Jesus. Ele mesmo deu-nos a regra, Ele mesmo deu-nos o caminho e a ponte. Faça ao outro o que você gostaria que fizesse. A compaixão e a empatia, exaltada pelas religiões e pela ciência. Mas quem tem boa vontade para a compaixão? Quem tem boa vontade para a empatia? Quando não conseguimos fazer pela boa vontade a colocação no lugar do outro, somos colocados no lugar do outro na matéria, no corpo, num convite da vida à expansão da nossa compreensão. É por isso que o homem machista pode renascer mulher, que o rico que humilha pobres pode renascer pobres, que o branco racista com negros pode renascer negro. Não como punição, mas como convite à expansão da visão restrita e violenta que ele tem vivido até ali. Não parece muito mais lógico, pedagógico, produtivo do que a mera punição? Outro pilar que nós podemos já vislumbrar como base dessa ponte, base da ponte da ação e reação, é a necessidade do auto-perdão. Porque é nossa a crença da punição, projetada para Deus, mas é nossa. Esse Deus da ira que destrói Sodoma e Gomorra, esse Deus dos exércitos que massacra inimigos de Israel, isso é uma criação humana, não existe, claramente, evidentemente. Esse Deus sanguinário que distribui graças e desgraças de acordo com os sacrifícios feitos para Ele. O Deus é um Deus de perdão, o Deus é um Deus de amor, sem dúvida nenhuma. E nós, quando compreendemos que ninguém aprende sem errar, avançamos para o auto-perdão. Avançamos para nem mais considerarmos digno de punição o erro, porque todo aquele que aprende a andar de bicicleta irá se desequilibrar, todo aquele que aprende a andar de carro fará morrer o carro, todo aquele que aprende a andar tropeçará e cairá. É inerente ao aprendizado o processo do erro. Com essa compreensão, nos auto-perdoaremos. Mais que isso, nem mesmo precisaremos perdoar, porque já não nos ofenderemos nem com o erro dos outros, nem com o nosso próprio erro.
Reflitamos sobre isso. Abramos nossas vidas com a proposta já da compaixão, da compreensão e do perdão. Em todas as situações, para todos os seres, a começar por nós mesmos. Um grande abraço, até a próxima.